produção de morangos vem crescendo a cada ano no estado do Paraná. E segundo a Secretaria de Estado de Agricultura e do Abastecimento, o morango é a terceira fruta em movimentação de capital na fruticultura do estado. Entre 2010 e 2019, houve um aumento de 69% em toda a área plantada de morangos no estado. Em Guaraniaçu não é diferente e por conta disso a gente veio conhecer um pouco da plantação dos produtores de morango de Guaraniaçu. Acho que em 2012 a gente se interessou por isso e aí a gente fez plantio no solo. Eu tinha mais tempo, né? Estava saindo do trabalho regular que eu tinha e comecei a cuidar dos morangos. Então nós plantamos 4 anos no chão. Começamos com 2.000, depois eu plantei 3.000 e a maior plantio 5.000 mudas. Mas no chão é muito difícil, é muito cansativo, é um sacrifício. Faz tempinho já que a gente plantava morango, né? E sempre plantava no chão, né? E daí veio a ideia de plantar no alto para não sofrer tanto, né? Sim. E daí meu filho veio para cá para ver se ajeitava um pouco aí a propriedade. E daí nós investimos numa estufa, né? Essa ideia surgiu através de visitas que a gente fez ao show rural e aí a gente viu o plantio de morango e a gente sempre teve essa vontade de trabalhar por conta, tipo, ser autônomo, ser o dono né? Aí a gente foi visitar produtores aqui na nossa região e aí conversando com um técnico, um engenheiro da Emater, aí ele nos orientou, ó, produção de morango é uma produção rentável e aí que surgiu a ideia de nós montar a estufa. A produção de mudas no Brasil ainda é muito pequena. E para que a planta tenha um bom desenvolvimento e uma boa produção, ela necessita de um período de frio. E por isso, as mudas ainda vêm de fora do país. Essa aí veio da Patagônia. Da Patagônia? É. Uhum. Essa é uma variedade, né? É a fronteira. E essa aqui e aquela ali é a San Andrés. Olha, eu prefiro essa. Essa me parece mais gostosa. Ela fica mais durinha, né? Olha, essa aqui ela produz mais, só que tem o período dela que ela descansa, né? E essa aqui não, essa aqui produz menos e daí ela dá direto. Então, essas mudas, a orientação que a gente tem é 4 anos, ela vai dar para 4 anos, daí vai ter que trocar as mudas. Essas mudas vêm do Chile, através do nosso engenheiro da Emater aí, que ele fez essa ponte para nós e com o pessoal da Bioagro. Então aí encomenda as mudas, a gente vem do Chile. Então esse ano é renovação, né? Fizemos todo o plantio e ela vai produzir por 2 safras. Elas estão bonitas, as mudas que a gente usa ou é do Chile ou é da Argentina, esse ano é chilena. Então a gente usou as variedades que a gente já plantava, que já estão adaptadas aqui para a região. Os maiores produtores de muda são o Chile e a Argentina. Hoje está entrando a Espanha e tem pessoas plantando, mas a muda da Espanha ela confunde a época climática com a nossa. Quando aqui é verão, lá é inverno, quando lá é inverno, aqui é verão, e quando a muda vem, ela sofre muito. Então, assim, até a parte agronômica não indica. Para evitar o uso de agrotóxicos, os produtores buscam por alternativas menos agressivas, tanto para o meio ambiente quanto para quem consome. E o cuidado diário é uma das ferramentas mais importantes. É aquela história, a planta bem nutrida não dá espaço para doença, e se der, você consegue controlar mais rápido. Mas o manejo é retirando folha seca, é você limpando, você colhendo mais frequente, não deixando o fruto estragar ali, você retirando ele antes dele madurar, e aí ele vai, se ele madurar e estragar ali, ele vai atrair insetos, e esses insetos vão atacar até o fruto verde depois. Daí a gente procura ajuda, né, que sempre é orgânico, para não pôr um veneno forte, porque prejudica, né? Sim, E hoje em dia tem que ir pro lado orgânico, né? É, pela saúde mesmo. E aí tem algumas pragas, doenças, como que a gente faz para controlar isso? Tem um inseto, que é um tipo de um percevejo do morango, a gente tem controlado ele com NIM, que é um produto biológico, né, extraído de uma planta, um óleo, ele controlou bem. E ele tem uma mosca das frutas minúscula,
minúscula, uma lagartinha minúscula, e a gente fez controle. Você coloca as garrafinhas PET aqui embaixo, por isso que elas estão ali, eu estou com um saco guardado. E você coloca uma armadilha com açúcar e fermento de pão, e elas caem ali dentro e morrem, você tem que conviver com elas. Os frutos atacados, que quando a gente faz uso de produtos biológicos, a gente chama isso conviver com a praga. Algumas vai ser atacado, você não vende aquele morango, você vai cortar a parte atacada e consumir o resto. Mas não tem valor comercial, então você tem que pôr armadilhas, e o ano passado a gente controlou bem com a armadilha. O ácaro é uma praga bem séria, severa para o morango. O nosso, nós tivemos um pequeno ataque e a gente conseguiu num dos cantos da nossa estufa, e a gente conseguiu controlar com o ninho também e molhar. O ácaro não gosta de água, então fazer uma irrigação com regador, encharcar a planta e aí ele morre. Então você vai convivendo. É difícil, porque a gente sempre tem que ficar de olho, né? Qualquer coisa que aparecer diferente, que a gente vê que está diferente, tem que ir atrás, né? Daí já procura na internet para ver o que, pedindo ajuda para os outros, né? Olha, aqui nessa estufa que é segundo ano. Antes eu plantava no chão, como eu estava falando, eu plantava no chão, então, mas era pouco, né? Agora, depois que investimos aqui, que foi mais, né? A hora que precisa água, que a gente molha de 3 a 4 vezes ao dia, né? Então, de manhã a gente coloca o produto, né? Que é o adubo para ele, né? E daí, meio-dia, lá para as 11 horas mais ou menos, coloca água. E lá para as 3, o produto de novo. 1 minuto mais ou menos, assim começa a pingar no chão ali, e já pode desligar. Como o morango não é uma fruta nativa do Brasil, os produtores buscam conhecimentos e trocam experiências entre eles. Dessa forma, entendem a necessidade de investir em suas propriedades para que tenham melhor qualidade e maior produção dos frutos. E lá em Dois Vizinhos, fui numa palestra que tinha lá, né? E fui com a turma aí, o Márcio mesmo, a Rosângela foi também. E daí nós fomos conhecer uma estufa de morango lá. Então, uma corridinha só lá, porque já estava na hora de vir embora, mas falou, vamos ir lá ainda nessa estufa. Daí eu vi que era bem interessante, né, o jeito da irrigação deles, né, que vai tudo por os caninhos aqui, ó. Cada pé tem o seu caninho, né, porque senão eles murcham. Nossa, se acaso um trancar, já o pé murcha. E nós plantamos esse aqui, a gente viu a primeira vez no show rural, essa alternativa que o pessoal estava começando, essa tecnologia, ela não tem uns 10 anos, mas assim que ela veio com força mesmo, é um pouco menos aí. Rio Grande do Sul, Santa Catarina, porque o morango é uma planta de frio, né, de inverno, ele é uma planta de clima temperado, que a gente chama. Então ele gosta do frio. E aí a gente fez um cursinho aqui numa universidade que tem em Dois Vizinhos, a gente foi para lá e a gente conheceu uma engenheira agrônoma que ela é uma doutora na área de morangos, ela tem doutorado nos Estados Unidos, uma querida, e ela trabalhava numa empresa e estava tentando abrir uma nova região, ela até veio para cá. O Márcio levou ela em algumas propriedades, a gente fez reunião com ela, mas nem todo mundo aderiu, porque qual que é o problema? É o investimento inicial. Você plantar no chão ou numa estufa, essa infraestrutura parece simples, mas ela custa. Então, normalmente você tem que fazer financiamento. Nós fizemos um financiamento, eu já paguei a segunda parcela, né? E aí a gente resolveu começar. Porque aí você tem que ter controle na água, porque toda a alimentação dele vem pela água, pela irrigação. Porque o substrato, diferente do que as pessoas pensam, ele não tem alimento aqui. Ele é só o local que ele está plantado. Ele se substituiu o solo por isso. É um substrato. É um substrato. Então, e daí o substrato ele tem um ambiente limitado. No chão, a planta, se você esquecer de molhar alguma coisa, ela se vira. Aqui não, ela morre. Então a irrigação é fundamental e a adubação também. Não, então você faz o plantio agora antes do inverno, no outono, né, para a planta se estabelecer até chegar o inverno. Se der uma geada, ela sofre um pouquinho, mas ela não morre. Pode cobrir ela de gelo, ela não mata o morango, o gelo. Aqui dá pouca geada, mas ela suporta bem o frio.
Basicamente, você planta e molha de 2 a 3 vezes por dia com adubação solúvel. A plantação de morangos vem ganhando espaço entre os pequenos agricultores por ser possível ter uma produção significativa em um pequeno espaço. Essa variedade, o ano todo, ela dá uma queda no mês de fevereiro, março, que daí se faz uma poda, então ele dá uma queda. Mas ele continua indo produzindo em menor quantidade o ano todo. O forte da produção dele vai ser julho a outubro. Vai dar uma média aí no ano de 100 quilos por mês. Aí tem uns meses que vai dar um pouco mais, né? E aí outros meses ele dá um pouco menos, então na média no ano vai dar 100 quilos. Compensa, não é bastante dinheiro, né? Mas você tem dinheiro, você colhe a cada 2 dias, você colhe morango, ou a cada 3 dias. Então sempre tem um pouquinho de dinheiro. E estamos com a ideia aí de mais uma estufa, aumentar a produção. A planta de morango é considerada, né, botanicamente, uma planta de ciclo bianual, que ela produz 2 vezes. 2 ciclos bem bons. Tem experiência já que ela consegue fazer uma 3ª safra. A gente optou por fazer 2 anos só, porque ela declina a produção. E você vai cuidar igual, vai colocar adubo, você vai gastar e ela não vai te dar o retorno. O nosso espaço comporta 2.000 mudas. Ele tem capacidade para produzir até 1 quilo de muda por pé. Então seriam 2.000 quilos por safra. Eu não tenho certeza se produz isso, mas eu acredito que sim. Pelo menos 800 gramas é certeza. Então nós conseguiríamos aí produzir 1.600 quilos cada safra, sim. Eu acredito que a gente produziu isso. Esse cultivo tem trazido de volta os filhos dos agricultores, que foram trabalhar na cidade. Hoje retornam para investir na plantação de morangos por conta da fácil comercialização. A gente é daqui. Meus pais são daqui, são os proprietários do sítio. Mas eu trabalhava fora. Eu trabalhava em Cascavel, mas aí a gente volta para cá, para produzir morango. A nossa comercialização aqui no comércio do Guaraniaçu mesmo, um pessoal da panificadora, aquela confeiteira que faz o bolinho, então a gente passa o contato, os amigos, o pessoal do pizzaria, é isso aí. A gente também pensa em outras frutas, maracujá, outras frutas para comércio de polpas. Boca a boca, vem buscar aqui e no celeiro a gente entrega também no mercado. Mas é no celeiro, que a gente tem o celeiro ali, mas é no celeiro. Não, nós trabalhamos com morango, com a horta, com o frango caipira. É semi-caipira, né? A gente tem uma batedora ali, daí a gente cria o frango e abate lá e daí vende nos mercados, no celeiro. Eu também tenho uma agroindústria de doce e conserva. E estou fazendo bastante. Esse ano que passou também a produção foi pouca, que o tempo não ajudou, né? Mas até fiz ela nova agora, até nem está bem terminada. Então, eu vendo para os conhecidos, usa as redes sociais para vender. Eu posto foto, tenho alguns amigos, amigas que ajudam a repostar. E aí eu vendo para as pessoas, né, no boca a boca, sim. Porque como a produção não é tão grande, Guaraniaçu ainda tem poucos produtores e aqui em volta, né, tem um produtor de Campo Bonito que vende bem aqui também, tem uma produção boa. Ainda vem muito morango de fora, né? Todos os supermercados o morango vem de fora. Então a gente tem uma certa facilidade para vender. Um produto de boa qualidade vende bem. Mas toda a produção é sem uso de agrotóxico. Eu optei por isso desde quando a gente começou com morango, porque eu tenho uma netinha e eu dizia para o meu marido, para meus filhos, eu quero que ela vá lá e colha o moranguinho e coma. Então assim, eu vendo muito para... É interessante isso. Eu vendo muito para mulheres que têm bebês que vão entrar na fase de alimentação, porque a pessoa daí confia, pode alimentar. Muitas pessoas que têm às vezes um familiar, problema de saúde na casa, para fazer um suco, né? Ele é uma alimentação saudável. Então eu tenho bastante cliente que tem bebezinho que come e eu fico muito feliz com isso, porque eu sei que a pessoa está comendo um alimento limpo,
que é bem importante isso. Então, nós temos um parreiral que está aí com uns 15 anos e esse ano a gente está no limiar de ou investe e renova ele ou a gente substitui ele. A gente está com bastante vontade de entrar no plantio de maracujá. A gente fez algumas capacitações via online e está aí uma tendência muito grande. Já teve alguns produtores aqui, tem alguns pequenos produtores aqui e provavelmente a gente vai entrar no plantio de maracujá. A gente já plantou pêssego e a gente já tirou porque o pêssego ele declina e a gente substituiu ele. Era longe de casa, as pessoas mexem, então não adianta. Frutas tem que plantar onde o teu olho enxerga. Apesar das dificuldades da mão de obra que a plantação exige, os produtores estão satisfeitos com o resultado que o morango vem proporcionando. A dificuldade nossa é que a gente está aprendendo no dia a dia. A gente vai fazer um ano, mas a gente sabe ainda, está engatinhando ainda, vamos dizer, no conhecimento. Então, a maior dificuldade é isso. O morango é uma fruta que ele responde muito rápido. Então, deu um problema, poucos dias, já a produção inteira já está com aquele problema. Mas também a solução também é rápida. Então, até identificar, às vezes, o problema, como a gente não tem esse conhecimento, não tem essa bagagem, então isso que é a nossa dificuldade. Mas a gente tem uns parceiros aí os técnicos, engenheiros, que às vezes até de noite estão incomodando, eles estão mandando foto lá, eles respondendo para nós aí o que. Esse ano nós estamos com os produtos de adubação foliar para fazer um teste e vamos experimentar para ver como que ele se comporta. É uma empresa que está querendo entrar no nosso mercado e a maior dificuldade é encontrar os produtos em Guaraniaçu. Temos várias casas, né, que vendem insumo agrícola, mas é para lavoura convencional, feijão, soja, milho, enfim. Então, normalmente você tem que buscar de fora ou comprar pela internet. Isso é uma dificuldade hoje. Você compra os galões, né, com o produto que vai ali e você não consegue comprar aqui. Então, você tem que ficar atento, porque se vai acabar, você já tem que encomendar para vir. Porque ela não pode ficar sem adubação. Se classifica os frutos, vende os mais bonitos. A gente sempre procura incentivar o agricultor que faça isso para você fidelizar o teu cliente. E todos os frutos de menor qualidade você usa para fazer doce, para fazer suco. Eu congelo as polpas e faço doce também. Vendo um pouquinho e dou para os amigos os doces, porque é um doce maravilhoso. E eu faço bolo, doce para fora, assim um pouquinho mais fácil, então eu uso muito para consumo próprio o morango também. Essa é uma das vantagens, que assim quando a gente incentiva o agricultor, que ele não vai perder nada.